Fala, nação azul, simbora de notícia do Cruzeiro. Começa agora o giro de informações aqui do canal Cruzeiro até morrer. E vamos nessa, eu sou o Jonathan Souza, sejam todos muito bem-vindos em mais um giro de informações aqui do nosso canal. E galera, de antemão já peço a vocês que deixem o like no vídeo, já curte esse vídeo aí, você que é cruzeirense apaixonado, você que tá me escutando nesse momento agora e nunca vai abandonar o Cruzeiro. Se você pensa assim, deixa o seu like nesse vídeo aqui. Vamos lá de parâmetro aí para ver quantos cruzeirenses apaixonados estão me acompanhando aqui agora. Beleza? Galera, falar um pouco aqui do Luxemburgo, que depois do jogo aí, depois de mais um empate aí na Série B, ele foi pra coletiva e foi perguntado aí se espera que o Cruzeiro pague o transfer ban, que se pagar o transfer ban ele vai pedir contratações. E eu vou trazer pra vocês o trecho dessa entrevista, mas antes vou ler um pouco aqui, ó. Luxemburgo nega pensar em reforços e revela que observou no Cruzeiro, né? Tipo assim, o que ele viu no Cruzeiro até agora. O técnico já comandou o time em 3 jogos desde que retornou à Toca 2, tá? E o Luxemburgo, ele fala que não vê que precisa de reforços. É lógico que precisa de reforços, né? Mas como o Cruzeiro tem um transfer ban ativo, uma punição ativa que passa dos 13 milhões de reais, né? Seria complicado o Cruzeiro pagar isso agora, porque o Cruzeiro tá entre escolher pagar salário e pagar o transfer ban. Não tem como, tem que pagar os salários, senão depois, mais pra frente, isso aí vai virando uma bola de neve, vai piorando. Então o Cruzeiro, ele tem que pagar o transfer ban sim, que é uma dívida que a dívida pode aumentar, né? Mas se o Cruzeiro ficar devendo salário também pode piorar a situação. Se for para escolher entre um e o outro, eu prefiro também que pague os salários. Mas se o Cruzeiro conseguir uma verba e conseguir pagar esse transfer ban, aí acredito que aí sim possa vir 1 ou 2 ou 3 jogadores aí para posições carentes que tem no Cruzeiro, né? Mas acho complicado nesse momento esse transfer ban ser pago. Só se um investidor mesmo, nessa questão do clube empresa, vier e falar, toma aqui, ó, esse dinheiro aqui, paga o transfer ban lá, e esse outro dinheiro aqui para você quitar o resto dos salários. Aí beleza, aí o Cruzeiro consegue fazer as duas ações, né? Mas, como eu te falei, acho difícil que o Cruzeiro tenha um compromisso de pagar os salários até o final do ano. Isso promessa da diretoria aos jogadores, né? E não tô falando aqui, todo trabalhador merece receber em dia. Mas dá a impressão que depois que começou a pagar os salários, o time parou de se entregar. Dá essa impressão, né? O time do Cruzeiro tava jogando com uma entrega mais, como eu vou dizer, não tão produtiva porque não fazia os gols, né? Mas estava numa criação, numa vontade, quando tava com salários atrasados. Não tô dizendo que os salários atrasados é bom, viu? Os salários atrasados é horrível, mas o Cruzeiro, desses 2 últimos jogos aí, teve chances para virar a partida, teve chances para segurar um resultado e não conseguiu. E mesmo com o salário de 2021 todos em dia. Tem muita gente do elenco do Cruzeiro que tá com salário em dia. E só os mais experientes do elenco, Fábio, Henrique, Rafael Sobis, esses estão com algumas parcelas de 2020 atrasada, que é uma parte do 13º e um salário de outubro, né? Então, esses aí, Marcelo Moreno, estão com uma parcela do ano passado atrasado. O restante tá tudo em dia, todos os jogadores em dia, e uma questão que virou até briga dentro do Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro pagou os salários dos jogadores todos e não pagou o administrativo, pagou parte ao administrativo, que ganha menos, né? Então, isso já... Por que pagou os caras que ganham mais e não pagou o administrativo? É uma questão que entrou num burburinho aí dentro da Toca da Raposa. Então eu deixo essa questão pra você. Responde aqui pra mim embaixo nos comentários qual você pagaria se tivesse que optar por um, beleza? Você pagaria os salários ou você pagaria a dívida do transfer ban? Pagando os salários em dia, você tem esse mesmo elenco que a gente tem nas mãos até o final do ano e vai ter que trabalhar com ele. Vai ter que arrumar uma maneira de fazer ele jogar. Se você pagar o transfer ban, você fica com salários atrasados e aí você vai poder contratar e também não vai conseguir pagar esses jogadores que vão vir. E além de uma coisa, todo mundo acha que é fácil assim, tem que contratar. O difícil é você convencer o jogador a vir jogar no Cruzeiro, né?
Um time que não tá pagando salário, um time que tá na segunda divisão e tá na pior crise financeira da história. A torcida acha que é fácil, que o cara vai vir só por causa da camisa, e não é. Você sabe que a maioria dos jogadores são mercenários, ele não joga mais por camisa, ele joga por dinheiro. Tem jogador que tá saindo do Cruzeiro pra ir pro Ceará, tem jogador que tá saindo do Cruzeiro pra ir pro Bragantino, tem jogador saindo do Cruzeiro pra ir pro Vitória, pra não sei aonde, pra times de menores expressão, porque esses times pagam em dia, é isso que importa hoje. Hoje em dia não se joga mais pela camisa, pelo amor, hoje em dia se joga pelo dinheiro, né? Poucas exceções é pelo amor. A gente vê, por exemplo, o Marcelo Moreno, que abriu mão de mais de 50 milhões aí pra estar no Cruzeiro, né? Mas ganha um salário bom no Cruzeiro. A gente vê o Fábio, que rejeitou várias propostas para ficar no Cruzeiro, mas também ganha um salário bom. Eu nunca vou ganhar um mês de salário do Fábio, acho que o resto da minha vida, né? Então, acaba que só se eu ganhar na loteria, né? Mas, não, e se eu arrumar outra maneira de trabalhar e eu me esforçar em outra área, né? Mas, o que eu tô te falando, é uma questão de entender que hoje em dia o futebol é pelo dinheiro. Então, se tiver o Cruzeiro, que é um time grande, um time multicampeão, que não paga o salário, ou tiver um time da terceira divisão que paga o salário em dia, talvez o jogador vai optar aí para a terceira divisão, entendeu? Porque lá o time paga em dia. É minha opinião. Hoje em dia, como eu falei, vai muito do jogador, né? É uma questão hoje de muito mercenário, é muito só dinheiro, né? Porque se você vê aí muitos jogadores que passaram pelo Cruzeiro, campeões, o Cruzeiro fez tudo pelo cara e o cara depois sai e coloca o Cruzeiro na justiça, sabendo que o Cruzeiro tá na pior crise financeira da história, que ele pode esperar mais um pouco, né? Ah, não, vou esperar o Cruzeiro tranquilizar, depois eu vou cobrar o Cruzeiro. Não, ele quer ajudar a afundar mais ainda o Cruzeiro, colocando o Cruzeiro na justiça. Então você vê, não é por gosto, é pelo dinheiro, né? Vamos entender um pouco aqui. A situação do Cruzeiro é cada vez mais difícil quando se analisa a disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente na 16ª colocação da tabela da Série B, o Clube Mineiro já se vê com 12 pontos de diferença para o G4, restando uma rodada para o término do primeiro turno da segunda divisão. Ainda assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo diz nem pensar em reforços após comandar o time em 3 jogos desde que voltou à Toca da Raposa 2. Eu vou colocar pra vocês o trecho aí que ele fala isso, beleza? E assim que ele acabar de falar, a gente volta aqui pra gente tocar outros assuntos sobre o time do Cruzeiro, Luxemburgo, e as condições que o Cruzeiro tem de voltar pra Série A. Olha aí o que falou o Luxemburgo, escutem, tirem suas conclusões e deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Do Luxemburgo, a questão do Adriano, né? O Adriano, um volante de 21 anos, ele fala, ó, com certeza já observei bastante coisa. Se ver o jogo de hoje, o Adriano já começou jogando. É um jogador insinuante que tem presença dentro de campo de jogo. Tem um passe muito bom e olha para frente. Então é uma questão que ele já observou que o Filipão tinha observado lá no início, né? Então Adriano aí com certeza vai ganhar a condição de titular, já ganhando, né? Já ganhou a condição de titular nesse jogo de ontem contra o Sampaio Corrêa, mas tenho certeza que vai manter essa posição. Um jogador muito importante naquele meio campo do Cruzeiro, por causa do passe. É um jogador que não perde a bola fácil, a bola tá no pé dele, ele prende a bola no pé até achar alguém para tocar. É um jogador muito importante nesse sentido. É um volante que tem, como o Luxemburgo mesmo falou, tem que ganhar um peso de massa, né? É muito magrinho, né? Até falou esqueleto de borboleta, né? Mas é uma questão aí de ganhar massa muscular para conseguir se firmar nesse meio campo do Cruzeiro. Melhor do que Rômulo, melhor do que Ariel Cabral, na minha opinião, melhor do que outros volantes aí que estão no elenco do Cruzeiro. A questão do Dudu também, 22 anos, né? Dudu, ele diz que a gente tinha visto no treino que mexe muito com a bola, precisa ganhar 3 ou 4 quilos, tanto ele quanto o Adriano, como eu falei, em massa muscular, né? O Adriano
juntamente aí com o Dudu, né? São muito magrinhos, né? Mas isso também pode ser importante na questão de velocidade, né? Você ter um ritmo de corrida, né? E o Dudu já mostrou que tem isso, mas não sei se foi no apavor, perdeu um gol na cara, né? Ele, assim também como o experiente Rafael Sobis, perdeu um gol na cara, né? Ele falou também do Thiago, né? Um jogador 19 anos, citou isso, né? 19 anos, quer dizer, tem muito a crescer ainda na carreira. E o Giovanni Piccolon, de 27 anos, já um meia experiente, né? Vejo um progresso aí da equipe que tenha um desenho que temos nos jogadores, né? O Giovanni é um jogador que você usa em 2 ou 3 posições no meio campo. Tranquilamente, é muito técnico. Então tá aí, galera, eu quero a opinião de vocês, opinião sincera de vocês aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, já curte esse vídeo aqui e se você tá vendo a evolução ou não no Cruzeiro. Eu quero a sua opinião. Ontem, por exemplo, foi mais de 20 chutes pro gol, infelizmente a gente não conseguiu converter, né? Converteu apenas um, né? Mas eu quero a opinião de vocês, opinião sincera de vocês. Você acha que deveria ter começado com o Marcelo Moreno ou começado com o Rafael Sobis? Deixa a opinião aqui embaixo, beleza? Você acha que, por exemplo, o Rômulo tem que ser banco? Tem que entrar um outro jogador no lugar do Rômulo aí? Deixa a opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer. Tamo junto e valeu! Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou tetracampeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho bi. Meu coração é Cruzeiro.